Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode criar esses prompts para fazer essas ilustrações de menininhas e personagens desde o zero. A gente já tem aqui no canal, desde o começo do canal, vários modelos de prompts utilizando o ChatGPT, principalmente para ter essas variáveis. Mas também é interessante, mesmo a gente utilizando esses GPTs que têm instruções para criar o prompt de uma maneira mais rápida, é legal que você também entenda que para a gente construir, a gente está falando agora dessa questão dos prompts para ilustração, desses com estilo de menininha doodle ou minimalista. Então, esses prompts, eles têm elementos, e é isso que a gente vai ver nessa aula aqui. A partir das palavras que você incorpora nesse prompt, você tem resultados totalmente diferentes. E também essas palavras, elas têm que estar em parceria dentro da sua ideia e do contexto desse prompt, que a gente não pode solicitar um prompt minimalista, estilo 3D Disney, que eles não se complementam. O minimalismo, ele vai estar relacionado com o doodle, com linhas, suaves, delicadas. Enfim, quando você vai praticando essa criação desses prompts, você já faz de uma maneira mais automática e colocar as suas ideias, né, porque a gente pode fazer uma infinidade, de opções com relação a esses prompts. É legal a gente ter o GPT? Sim, eu disponibilizo aí no próprio, na própria Instagram tem lá os meus GPTs que vocês podem utilizar, que eles são geradores desses prompts, e tem também aqui no ChatGPT são 3, 5 acho que tá ali no me na minha bio, tem os que eu disponibilizo para vocês utilizarem aí à vontade, que são os geradores dos prompts completos. Mas vamos lá. Eu separei aqui 3 sites que são os que eu mais utilizo para gerar imagem, que é os que eu mais gosto. Você tem que saber que cada gerador de imagem, ele trabalha com um estilo de plataforma e vai gerar imagens completamente diferentes. Então eu tenho aqui o Bing, que é o que eu gosto. Antes eu utilizava muito o Designer, agora como ele já está pago, só dá 15 moedinhas por mês, eu uso muito o Bing e o Recraft, que faz ilustrações muito bonitas, como estilo de livro infantil. E agora o Meta, que por enquanto está de graça para fazer imagens e até mesmo vídeos, tá? Então vamos lá. Aqui, o que que a gente tem que entender na questão do prompt? Esse prompt, quando a gente vai criar, a gente tem que saber que tem um personagem ou vários personagens principais, as características físicas, os sentimentos até que esse personagem pode apresentar nessa imagem, questões relacionadas a vestimentas, detalhes, a atmosfera, o ambiente que ele está inserido, o cenário, né? Quando a gente fala cenário, é onde ele está. E a atmosfera seria algo relacionado até como que seria o clima, digamos assim. Igual quando você assiste um filme, que tem filme de terror, a gente tem ali aquele clima mais, tenebroso, mais, com uma iluminação mais, escura. Tudo isso você pode incorporar nos seus prompts de imagem. Então, por que que é interessante a gente praticar? Porque a criatividade também se pratica, certo? Ela também pode ser desenvolvida. Então, se você só utilizar esses GPTs ou só copiar e colar prompts que você já tem de grupos, que a gente tem vários grupos sobre essas questões de prompts, você deixa de criar. Então, é legal a gente ter bases, mesmo porque a gente tem referências em todos os lugares. Você pode até pegar uma imagem realista e ter uma referência sobre aquela imagem, pode entrar no Pinterest, que tem várias referências interessantes também. O que não é legal é a gente copiar, né? Então, vamos tentar criar e colocar em prática o que a gente pode criar aqui com as nossas ideias, com as nossas vivências, com o nosso dia a dia e tudo mais. Vamos lá. Como que eu gosto de começar o prompt? Eu já gosto de logo no começo, tem gente que coloca no final, tem gente que coloca no meio com palavras complementares, que também é interessante, mas eu gosto de já na própria ferramenta identificar para a ferramenta que estilo que eu quero. Então, vamos supor, eu tenho meus estilos favoritos. Vocês também vão, quando vocês começam a criar, tem estilos que a gente gosta mais e estilos que a gente, gosta um pouco. Nem sempre todos os estilos é o que você quer. Por exemplo, o estilo 3D não é um dos meus favoritos.
Eu prefiro ilustração estilo doodle minimalista, essas que são mais delicadas, que lembram aqueles álbuns de figurinha antigo, né, para quem já tem mais de 40 anos, aquelas, álbum da Sarah Kay, álbum dessas que era aquelas figurinhas com que tinha umas cabeças grandes, sabe. Então essas são imagens da minha infância que eu realmente valorizo e fico muito feliz de conseguir reproduzir imagens dessa maneira. Até hoje, com tudo isso que tem saído das IAs, eu fico ainda deslumbrada de ver como pode uma ferramenta fazer algo tão delicado. Mas, nossa intenção, nós que criamos esse prompt, a ferramenta vai criar e vai desenvolver, mas é você que está nesse comando, dando essas instruções. Então, é interessante a gente sempre colocar informações precisas. Porém, tem um detalhe que eu já falei em várias outras aulas. Cada ferramenta, ela tem também limites de caracteres. Esses caracteres nem sempre são contabilizados por caracteres. Na verdade, essas ferramentas elas trabalham um pouquinho mais com tokens, que o tokens não são essas mesmas contagens de caracteres, enfim. Vários testes que eu já fiz desde quando eu utilizo há vários anos já com relação a essas geradores de imagem, o Bing, ele trabalha melhor com até 450 caracteres, é uma média que eu jogo nos prompts para que a ideia não fique cortada. Já o Recraft aqui, você coloca acho que até 800 e ele ainda sobra espaço. Porém, o mesmo prompt que você vai usar aqui, de 800, não vai caber no Bing. Ah, mas ele gerou a imagem mesmo assim. Ele vai gerar, mas ele vai cortar a sua ideia. Então, se no final tem algo relacionado com a atmosfera, com tons de imagem, ele já não vai utilizar. Por isso que, para você utilizar dentro do Recraft, aqui no Meta também pode utilizar prompts mais extensos, que também não tem problema. Então, eu prefiro criar prompts mais reduzidos e ao mesmo tempo que tenha informações precisas, para que eu utilize nas 3 ferramentas e não tenha que ficar trocando, ampliando. Posso fazer um prompt mais detalhado? Não vai ser isso que vai, determinar se a sua imagem vai ser mais ou menos bonita, porque também essa questão de ser ou não bonito, isso daí é algo até pessoal. Tem gente que gosta de um estilo e tem gente que gosta de outro. Então vamos lá para a prática. Eu gosto de começar o prompt com estilo. Então, vamos começar aqui. No estilo doodle minimalista, minimalista, com traços delicados. Agora eu vou colocar, aqui são palavras que se complementam. Dentro do estilo doodle minimalista, traços delicados, uma menina. Agora aqui que vem, eu vou colocar super fofa. Quando a gente coloca o super fofa, a gente já vai determinar que ela tem um grau mais elevado de delicadeza, essa ilustração. E quando a gente incorpora esses parênteses, dentro do prompt, algumas ferramentas, não vou dizer que são todas, não sei se são todas, pelo menos no Bing, ele tende a aplicar uma ênfase maior nesse super fofa. Então, ele aplica um traço mais delicado ainda, ele coloca olhinhos mais delicados, os cílios ele tende a deixar mais delicado ainda. Vocês têm que ir testando várias palavras para ver qual que fica melhor no prompt na ideia de vocês. Cada um vai sair de um jeito, sim. Se você tem um prompt, ele vai provavelmente ele vai seguir essa estrutura, mas às vezes por uma única palavra ou outro, texto, até mesmo a ordem desse texto, ele vai gerar uma nova imagem. E antes a gente trabalhava muito só com o inglês, eu gostava muito de prompt só em inglês, mas hoje eu já vejo que todas as IAs já respondem muito bem, até mesmo no português. Lembrando que de qualquer maneira, quando você coloca o prompt aqui, dentro do sistema em português, ele vai passar internamente por uma tradução para o inglês e daí que ele vai fazer essa geração. Todas as ferramentas, a maioria delas, elas foram desenvolvidas e treinadas no idioma inglês. Então, pode fazer em inglês? Também seria interessante. Por exemplo, estou falando várias coisas aqui, porque são insights e dicas, né, nem falo muito a dica, mas são insights e testes que eu já fiz,
e para mim sempre sai algo, então a gente tem que ir testando. A palavra, por exemplo, vaquinha, vaquinha, vaca, vaquinha, vaca sai. Vaquinha, nos prompts que eu testo, parece que a IA no português não entende a palavra vaquinha. Se eu coloco em inglês essa vaquinha falando que é uma vaquinha baby ou uma pequena vaquinha, ele entende melhor no inglês. Então tem algumas palavras que sim, pode ser que ele não entenda e te gere alguma coisa que não tem nada a ver com o que você pediu. Então vamos lá. No estilo doodle minimalista com traços delicados, uma menina super fofa, cabelo ruivo com fios soltos. Não, vou colocar que ela tá cabelo ruivo com tranças, fita vermelha na cabeça, usa vestido vintage floral, tênis estilo All Star. Estou colocando várias características que vão complementar essa ideia. All Star, eu já falo, opa, eu já falo o estilo do tênis, não falei a cor. Então já tá, quanto menos você coloca, mais aberto fica para a plataforma. Se eu não falei a cor do tênis, pode ser que saia qualquer cor, certo? Mas para mim não me interessa, só quero que seja tipo All Star, a fita na cabeça, usa óculos preto, e está segurando uma grande caneca de café. E aqui eu vou colocar, está em uma sala aconchegante que transmite tranquilidade. Então, vocês percebem que dentro desse prompt, ó, ele não acabou, né? Ainda tem vários espaços aqui para colocar, inclusive acho que tem até bastante, posso até colocar mais coisas. Posso colocar aqui fundo, uma janela com o brilho do sol. Então, são informações importantes. Ah, mas por que que eu tenho que colocar que é tranquilo? Que importa ser aconchegante? Sim, isso faz diferença na finalização dessa ideia. Eles foram treinados, essas ferramentas, com enorme, quantidade de dados e tudo mais. Então, eles têm essas variáveis dentro do sistema deles para traduzir essa ideia, porque a gente está solicitando através de palavras. Tudo vai, sempre falo aqui, até falo sempre que a magia está nos detalhes e no prompt certo. Não é uma questão de estar certo ou não, é uma questão da gente incluir dentro dessa comunicação. Isso é sempre importante. No mundo, a comunicação sempre vai ser, sempre foi, sempre vai ser importante em tudo. Nas relações pessoais, na escola, no trabalho, na compreensão do outro, na compreensão do que você sente em relação ao outro, você transmitir suas ideias, tudo isso é comunicação. E hoje, mais do que ainda entre seres humanos, a gente está vendo que essa comunicação está sendo estendida entre ser humano e máquina. Porque sim, é uma forma de comunicar. Eu estou me comunicando com essa ferramenta como eu quero que saia esse prompt. E a gente tem que fazer testes. Nem sempre vai sair como a gente quer no começo e a gente vai fazendo alterações dessas palavras. Então, aqui eu já delimitei. Vamos focar bastante hoje nessa questão do prompt, olha. Do minimalista com traços delicados. Já delimitei aqui o estilo. Poderia colocar mais coisas? Sim, posso colocar mais algumas palavras. Tem como você buscar no próprio ChatGPT, me dê palavras que se relacionem com o estilo doodle, me dê palavras que se relacionem com o estilo minimalista. Enfim, vocês podem acrescentar várias palavras que complementam tanto a questão do traço. Posso colocar nome de pessoas desenhistas? Sim, alguns são bloqueados. Por exemplo, o Tim Burton, se você coloca, a maioria, pelo menos dos meus prompts, até um certo tempo, bloqueava, porque as ferramentas, essas ferramentas, elas também têm uma questão de direito autoral. A Sarah Kay, tem gente que coloca? Sim, tem e também sai. Então, assim, é interessante, você pode colocar os nomes de traços de desenhistas, ele vai
entender, até certo ponto pode ser que ele entenda, e tem essa geração vai tender a geração da imagem dentro daquele contexto. Lembrando que vocês também têm que fazer essa relação. Então se você vai colocar um artista, um desenhista, tem que saber se esse desenhista ele tem esse traço para você falar que é do minimalista, ou então você já nem coloca o estilo e coloca no começo o nome do artista. Estilo Sarah Kay, desenho delicado, tã-nã-nã, certo? Então, também dá para fazer pesquisas por vários estilos de tem muita gente utilizando imagens de desenhos animados e tudo mais. O que mais usa nesses 3D são da Disney, né, colocando aí os nomes das princesas e tudo mais. Mas vamos lá, eu vou fazer algo assim, que não tem relação nenhuma com algo já conhecido. E aqui eu acho que eu já vou deixar assim esse prompt para a gente fazer um primeiro teste. Então, eu vou copiar esse prompt e vou jogar agora aqui. Primeiro eu vou fazer no já estou aqui, eu pensei que estava no ChatGPT. Aqui eu já estou no Bing. Agora o que é que eu vou falar para vocês? Dentro do Bing, aqui tem a opção do GPT-4, que é como se fosse o ChatGPT, o estilo, aquele estilo meio sépia, com fundo amarelado, que também se você for não querer daquele modo, você tem que dar essas instruções no prompt para que não saia com fundo sépia, para que saia com cores vivas, com cores claras. Eu particularmente gosto desse DALL-E 3. No celular, apareceu recentemente, essa semana para mim, uma terceira opção que chama, May Image One, alguma coisa assim. Também é bonito, tá? Mas ainda assim o DALL-E é o meu favorito para gerar essas imagens. Então, DALL-E, vou deixar na proporção 1 por 1, lembrando que a gente tem outros tamanhos de imagem que você pode escolher. Esse 4:7 é muito legal para gerar e já postar no feed do Instagram, porque é próximo, né, do 4:5 lá que eles usam. Esse daqui é mais deitado, mas para fazer aqui eu vou usar o 1 por 1 mesmo, certo? Deixar 4 imagens e vamos pôr para criar. Vou deixar gerando aqui e já vou colocar aqui no Recraft. O Recraft é a mesma coisa, vou colar aqui, vou deixar no 1 por 1, sabendo que aqui a gente tem essas variáveis de opções de tamanho, um montão. O Recraft é o que mais tem aqui de opções com relação a tamanho de imagem. E aqui, vocês que já usam o Recraft sabem que a gente tem variáveis. Agora travou. Vamos ver se eu consigo entrar de novo. Vamos ver se entra. Aqui. Vocês que usam o Recraft sabem que aqui tem variáveis de estilos. Então, se você faz alguma alteração aqui, vai sair de outra maneira. Eu, particularmente, sempre uso esse aqui, que é a versão deles mesmo, Recraft V3, e o Illustration. Esses dois são os que eu mais uso, certo? Não fico variando, porque tem uns que é mais focado para foto. Esse daqui, quando eu mexia com foto, era muito legal. Esse ficava muito natural. Esse realmente também ficava. Tem uns que ficam até estilo de filme, bem legal. Mas para fazer essas imagens que é mais nesse estilo que eu sempre uso, ilustração infantil, tudo mais, esse aqui para mim é o que sai mais legal, mais bonito no meu ponto de vista. E também esse aqui, que foca um pouquinho mais de ilustração infantil. Então, eu vou deixar esse mesmo, não vou mexer aqui, e vou pôr um gerar. Aqui a gente tem o tamanho, né? Eu gosto de deixar aqui, ó, no 40, para não ficar tão 40, vou deixar no 50 para ficar um pouquinho maior. Então aqui já foi até rápido, olha só, ele gerou aqui, esse é o estilo que saiu no Recraft, certo? Desse prompt aqui. Eu posso colocar no Recraft, como eu já falei, outras informações, mas ele colocou, ele deixou ela com... Eu coloquei vestido, sim, vintage floral, ele colocou aqui. Vamos já gerar aqui, olha, no Meta, vou deixar gerando para a gente voltar lá no Big. Você vai digitar aí meta, eu vou deixar os links todos aí embaixo para vocês. Vai vir aqui em criar, e aqui já tem as opções, também 3 opções. Tem estilo story, tamanho para YouTube, e vou colocar esse prompt aqui também. E vou colocar aqui tem imagem ou vídeo. Eu vou colocar a imagem e vou pôr para gerar. Ele também vai gerar 4 opções. Vamos voltar aqui, olha só. Aqui foi o que gerou no Bing. Olha que linda, adorei essa daqui. E olha a iluminação que ele colocou vindo pela janela.
que fofo, eu adorei esse. Tem ilustrações que não sai o que a gente quer? Claro, essa daqui nem sei porque ele pôs 2. Essa eu não gostei, ela ficou na frente da janela, mas ele pôs o sol aqui. Essa daqui ele pôs a luz entrando, e olha só esse foi o que eu mais gostei. Inclusive depois eu vou até salvar para não perder esse prompt, porque aqui, por mais que fique aqui, você vai chegar um momento que você acaba perdendo eles, então eu sempre deixo salvo por enquanto, tenho salvo tudo no Telegram, tanto a imagem quanto o prompt, separado por categoria para poder deixar bem organizado. Então, esse é um prompt que ficou, que a gente fez, aqui a gente pode editar de novo aqui, e a gente pode voltar para criar um novo. Eu vou copiar esse, acho que já está copiado. Vamos voltar. Então, vamos ver aqui no Meta como ficou. O Meta, ele tem um estilo deles mesmo. Olha que lindo esse daqui. Esse aqui também ficou muito bonito, porque aparece bem mais a luz, mas ele tem um estilo até mais, é doodle. Eu nem diria que é um doodle. Esse aqui, para mim, foca até em algo assim mais em aquarela, certo? Mas ainda assim, eu tenho gostado de como sai. Aqui tem algumas imagens minhas, olha. Eu tenho gostado como sai o estilo da imagem aqui. O meu prompt, o mesmo prompt que eu uso no Bing, no Recraft aqui, eu prefiro no Bing e aqui. O Recraft, tem que colocar algumas informações até mais detalhadas, para que saia mais delicado também. Então, para que saia o Doodle nem sempre sai tão bonitinho, se a gente coloca outras palavras, ele tende a ter uma delicadeza maior nessa imagem. De todos os meus sites favoritos, é o Bing e agora o Meta. O Recraft, eu até vou deixar aqui, que é um dos que eu menos uso, eu uso mais para ilustração de animais, que ele também sai bem delicadinho. Então vamos voltar aqui. Aqui nesse prompt eu vou tirar, agora eu vou deixar a mesma menina, só que aqui eu vou trocar o estilo. Eu vou colocar no estilo de ilustração, no estilo caprichoso. Caprichoso é aquela palavra em inglês que é whimsical. Essa palavra tem muitos, quando eu comecei a fazer prompts, tem muitos prompts que na época usavam o Midjourney. Essa palavra colocavam muito nos prompts e realmente deixa o prompt bem delicado. No estilo caprichoso, delicado, de ilustração infantil. Agora eu vou tirar esse traço delicado, né? Vou colocar aqui vintage, que esse vintage também deixa o prompt bem mais bonito. Uma menina super fofa. Eu nem vou colocar o super fofa entre parênteses, vou colocar só super fofa. Nem vou colocar super, tá? Vou colocar fofa, porque como eu já tenho o caprichoso aqui, já tem a ênfase necessária. Vou deixar o mesmo cabelo ruivo, só que agora, ao invés de tranças, eu vou colocar cabelo ruivo, preso em coque, com fio solto, para dar um ar assim mais bagunçadinho. Fita vermelha na cabeça, usa vestido vintage floral, tênis, vou deixar o resto como está. Vou tirar o óculos, certo? Pra gente ver o delicado do rosto dela como sai, segurando grande caneca de café. Vou deixar o jeito que está o resto. Esse eu vou copiar, vou pôr para criar aqui. No Meta também vou criar o mesmo, para a gente ver as variáveis disso. E aqui vou criar outro também. Então, o mesmo prompt a gente pode fazer de maneiras diferentes, simplesmente alterando até mesmo o estilo. Por isso que eu falo que são infinitas possibilidades que a gente tem. Desde a gente colocando tudo isso, tem que entender os elementos que esse prompt compõe. Olha como aqui já ficou muito mais delicado, né? Tudo bem que ele colocou estrelinha, o que que eu falei? Era vestido floral, vintage floral, ele colocou umas estrelinhas, não sei se entendeu a palavra floral, mas enfim, mesmo assim, é uma menina delicadinha, o olhar, o olhinho dela é bem delicado, são traços delicados. Achei bem bonitinho esse aqui também. E vamos lá no Bing, olha só a diferença, olha que lindo. Eu sou apaixonada por esse estilo que sai no Bing, gente. Olha a delicadeza. Eu gosto muito quando ele coloca. Eu não mencionei que os olhos estão fechados, então ele colocou
fechado e aberto. Também posso colocar isso no prompt, olhos fechados. Então, essa carinha aqui fica muito delicada. Ele seguiu o vestido vintage floral, olha que delicadeza do floral aqui. Até colocou renda embaixo, né? Porque a gente falou vintage, ele entendeu de colocar isso. A faixa vermelha. Aqui ele não manteve o coque e nas outras três ele manteve o coque. Então, quando você começa a criar, você vai entendendo o que funciona, o que às vezes não dá certo, qual ferramenta você gosta mais. Nem sempre você vai. Olha só essa aqui, a gente ainda não tinha visto. Vê como que fica no Meta. Ele tende a deixar esse tom assim mais como aquarelado, como se tivesse pintado. Mesmo assim, eu acho bem bonito. É um estilo diferente, eu tenho utilizado porque, para vocês entenderem a praticidade, se você clicar aqui em animar, ele já vai gerar uma animação com base nessa imagem. Posso também colocar orientações, eu posso vir aqui, subir uma imagem, mas eu não vou subir agora, tá? Que agora a gente está focando no prompt, mas eu posso vir aqui, subir, adicionar uma mídia, colocar o meu prompt e falar que eu quero um vídeo, certo? Então você pode também estruturar um pouquinho mais esse vídeo, não só clicar aqui em animar, porque quando você clica aqui, você deixa para a ferramenta criar a animação. Se você coloca aqui, quero que a menina esteja tomando café, ele vai fazer o movimento dela tomando café, certo? Mas é aqui a tendência é que ele já entende um pouco essa imagem, ele vai gerar algo próximo do que seria essa imagem aqui. Aqui, por exemplo, geralmente ele já coloca a menina andando de bicicleta, mas se eu quiser algo diferente, eu coloco no prompt e ele também vai gerar. O Recraft a gente já viu, esse então é o do Meta, e aqui foi o que ficou, o do Bing. Então, vamos voltar aqui e pegar esse mesmo prompt de novo. Viu que aqui dentro da delicadeza ele colocou tudo que eu solicitei está nesse prompt. Mas você também tem coisas que a gente não colocou e que ele colocou uma flor no fundo. Eu posso colocar ela, por exemplo, numa colina, pode ser que ele coloque uma árvore, pode ser que ele coloque elementos que complementam essa ideia, já que eu não pus. Então, o legal é você utilizar esse prompt para você incorporar o que você acredita que deveria estar ali desde o sol, desde nuvens, se nã por exemplo, eu não quero que tenha passarinho, já coloca, não incluir outros elementos, porque isso também é interessante, tem muito no próprio Midjourney, em outras ferramentas até mais avançadas, se trabalhava muito com o prompt negativo. O que que seria esse prompt negativo? É o que você não quer que saia, que deformidades que antes a gente colocava que não queria que saísse, ou estilo 3D que não quero que saia. Antes era muito difícil de fazer as mãos, então tinha que colocar até nesse prompt negativo que não tivesse deformidade nas mãos, porque ele sempre fazia diferente. Agora que está muito mais avançado tudo isso, certo? Então, vamos agora, eu vou mudar. Vamos fazer um outro prompt. Vamos pensar, fazer uma menininha andando de bicicleta, que eu gosto, tá? Então, eu gosto de fazer mais meninas, certo, gente? Vocês querem fazer menininho aí, pode fazer também. Eu gosto muito de fazer menina, gosto de fazer fada, gosto de fazer coisas de fantasia, como unicórnio. Minha filha adora unicórnio, então sempre estou fazendo um monte de unicórnio. Vamos fazer então no estilo. Opa, no estilo. Vou pôr caprichoso de novo, no estilo caprichoso, de livro infantil. Com traços minimalistas, uma menina de cabelo marrom preso em chuquinha, não sei se ele vai entender, vamos pôr em duas chuquinhas, usa macacão jeans, camiseta rosa, tênis estilo Adidas, está andando de bicicleta,
Bicicleta vintage. Geralmente, quando põe o vintage, ele coloca aquelas bicicletas verdinhas, sabe? Que é mais delicado. Andando de bicicleta vintage em um campo florido em dia de sol, com nuvens arredondadas. A menina está de olhos fechados e a cena transmite alegria e paz interior. Enfim, isso. Vou copiar esse aqui. Vou girar aqui no meta também. O meta já falei, ele fica nisso daqui, mais próximo, pode ver que são bem similares. Essa aqui saiu de um pouquinho diferente, esse aqui já é diferente, porque tá em inglês, ó. Whimsical aqui, tá vendo? E ilustrações charmosas de livro infantil, são várias palavras, tons pastel, tons aquarela, tons vivos e alegres. Tudo isso vocês têm que ir praticando para que você saiba como melhorar o prompt como você quer. Você não precisa ficar toda hora trocando de prompt. Se você tem um perfil no Instagram que você já tem um estilo, você pode utilizar. Olha aqui, aqui já saiu da meta, vê? Colocou a nuvem. Vamos ver aqui saiu, aqui também saiu. Aqui não saiu muito delicado, vê? É isso que eu falo. Aqui no Recraft eu gosto de fazer mais bichinhos, mas aqui eu teria que colocar alguma coisa. Vamos ver aqui no estilo caprichoso. Tadanã. Bom, eu falei traços minimalistas. Quando a gente põe os minimalistas, ele não coloca tanto detalhe assim na menininha. Ele vai fazer o traço realmente mais minimalista, certo? Então aqui ficou bem bonito. Também gostei muito desse daqui. E aqui ainda não ficou pronto. Às vezes eu clico aqui embaixo até ele ficar pronto, senão ele fica demorando mais. Daí eu clico na anterior, ele já gera a próxima. Olha só. Então, como que era o prompt? No estilo caprichoso, ele colocou, é delicadinho. De livro infantil, isso sim é livro infantil, a gente sabe que ele tende a colocar esses rostinhos, né? Vê, o sol também tá, só esse aqui ele não pôs. Mas o sol ele tende a colocar também com essa expressão. Olha que bonito. Então, e o traço minimalista faz com que não tenha tantos detalhes. Ele vai fazer esse traço, mas é delicado, sim, mas ele não coloca tantos detalhes. Então, olha só, agora eu vou voltar nesse prompt e só vou tirar o minimalista. Vamos colocar aqui no estilo caprichoso de livro infantil. Vou colocar aqui com traços delicados. Uma menina, vou colocar agora aqui, ó, super fofa. De cabelo marrom, tananã, tananã. Aqui eu deixei tudo. Não coloquei a cor, né? Não coloquei a cor. Vamos colocar aqui. Tons, estilo, aquarela, vivos e alegres. Aí ele não fica aquele aquarela em tons pastéis. Eu prefiro vivos e alegres. Algumas imagens fica bonito, outras nem tanto. Vou colocar aqui nesse para ele não ficar travado. Vamos gerar essa também aqui no Meta e aqui no Recraft também. Que também já não tá o minimalista. Ah, não copiei. Peraí. Eu não copiei. Pegar aqui esse, fazer de novo, que eu não tinha copiado, e vai fazer o mesmo de baixo. Aqui e aqui. Que aí não tem o minimalista. Aqui já ficou pronto, olha só. Meu Deus, colocou uma chupeta. Super fofa, não sei o que aconteceu. Enfim, vê? Isso que é importante a gente ver na duas chuquinhas. Tenho certeza que o que ele entendeu errado é essa palavra bendita chuquinha aqui. Vamos editar. Vamos tirar esse chuquinho aqui que não, ele não deve ter entendido. Duas chuquinhas. Cabelo preso em coque, vai. Em coque, que eu gosto também. Macacão jeans, tananã, tananã, vamos copiar e jogar pra lá antes que ele deixe de chupeta. Aqui saiu, olha só, essa daqui que linda, olha essa que bonita, que delicada. Aqui ele não colocou nada de chuquinha. E esse daqui já é o segundo, né? O primeiro ele repetiu de baixo. E aqui também
Saiu delicadinho? Até que saiu, olha só o que eu falo que quando você coloca algumas palavras, aqui os cílios, vê que ele colocou até mais cílios e tudo mais? Mas é isso, vamos tentar colocar aqui no ilustração, só para ver se sairia diferente, porque o ilustração ele tende a deixar ainda mais delicadinho, como se fosse livro infantil. Até já saiu aqui. Vê como fica um pouco diferente? Não sei se vocês conseguem notar. Essa menininha está mais delicada do que a outra versão que não era. Ele dá como se fosse um lápis, alguma coisa. É um visual diferente. Eu gostei. Essa aqui ficou bem bonita. Vamos voltar lá, ver se ele fez sem a chupeta. Aqui é a anterior e aqui. Então, é isso aí. Algumas palavras, como eu já falei em português, ele não vai, pode ser que ele dê conflito e não entenda. Olha essa que linda. Que bonita, olha as florzinhas na lateral. Gostei bastante dessa aqui. Então, como que tá o prompt? É o caprichoso, que é aquele Whimsical, o livro infantil, traços delicados, certo? Então, isso aqui é o que vai fazer todas essas palavras, essa sequência, os elementos que você coloca. Eu falei campo florido. Poderia colocar só uma árvore, poderia delimitar que era um campo de margaridas, um campo de tulipas. Então, tudo isso, quando a gente incorpora nos prompts, são esses elementos que vão dar essa resposta final. Por exemplo, aqui, vamos copiar, vou voltar aqui e vou colocar esse mesmo prompt, mas eu vou colocar tons pastéis, terrosos, e vou dar um criar. Então, quando a gente também troca até mesmo as cores, a gente tem outra variável, vou colocar aqui. São variáveis, tons, pastéis, pastéis terrosos. E aqui também eu vou colocar aqui, tons, pastéis terrosos. Vamos voltar lá no Bing, que já deve estar pronto. Vamos clicar aqui. Sempre clico na anterior, aí ele já gera essa daqui. Vamos ver se ele fez. Colocou pouca diferença, mas ele deu uma neutralizada pouca. Esse aqui tá muito mais claro, tá muito mais vivo, tem mais azul, né? Esse aqui ele já deu uma leve, tem um tom assim, um pouquinho mais delicado. Pode ser que, deixa eu ver, campo florido, tons pastéis terrosos. Podia colocar talvez essa informação no começo. Eu gosto de colocar tanto o estilo como a tonalidade mais próximo do começo do que no final, para ele entender bem. Mas olha que linda essa daqui, né? Então, isso que eu falo, gente, é você praticando e refazendo cada prompt que você vai ter essas variáveis. Por exemplo, já falei para vocês, esse aqui é o do Draw, que é o que eu mais uso. Então, se eu colocar aqui, ó, eu não vou nem colocar, só vou colocar aqui, ó, uma menina, não vou colocar super fofa, vou colocar uma menina de cabelo marrom, presa em cocos, nananana, a menina de olhos fechados, e não vou colocar o tom. Essa aqui é a minha ideia. Posso colocar só menina andando de bicicleta? Posso, ó. Menina andando de bicicleta. Esse GPT, ele está instruído, ele foi treinado, ele tem toda uma questão de conhecimento de geração dos prompts, o estilo dele, ele vai gerar agora, só que eu não delimitei nada. Então, ele vai colocar de acordo com o que ele quiser. Vai gerar em inglês, você pode pedir em português. Mas aqui, ó, eu vou pedir para ele gerar essa menina, que eu quero de cabelo marrom, presa em coque, quero macacão jeans, tananã, tananã, tananã. O ChatGPT essa semana, para mim, ele tá com alguns bugs, tá? Inclusive, não consigo colocar imagem na geração dos GPTs. Já tenho, acho que uns outros 2 GPTs que eu criei para mim e não consigo incluir imagem nesse GPT. Não consigo incluir a imagem do perfil, fica um quadradinho lá, mas esse GPT ele não tem cara para mim ainda. Então, às vezes as plataformas têm esses bugs, esses falhos, né, que vai fazer com que a gente no momento pode ser que gere até coisa errada. Então aqui eu vou copiar, né?
aqui, copiar, e vou jogar aqui para vocês verem. Tem que estar em inglês. Vou colocar aqui, ó. Me dê em português. Pra gente ver a estrutura que ele vai montar. É a mesma menininha, aquela mesma menininha que a gente estava montando aqui, ó. Essa aqui, né? Essa menininha aqui, que é com estilo caprichoso, né? Isso é o que eu montei nesse estilo do zero, sem prompt estruturado de nada. Mas aqui, olha só, ele já colocou em outro estilo, ó, estilo encantador, minimalista, lúdico, de ilustração infantil. Vê que ele coloca lúdico? Por que que ele coloca lúdico se já é ilustração infantil? Porque vai dar mais ênfase, ainda mais, vai ficar ainda mais infantil. Uma doce menina, olha a palavra aqui, ao invés de falar super fofa, doce menina. Cabelos castanhos, preso em coque suave, ou seja, que não é um coque preso, que possivelmente tenha fios soltos. Pedala uma bicicleta 20 por campo florido, banhado pelo sol. Ela usa macacão jeans, camiseta rosa e tênis estilo Adidas. Isso ele colocou normal. De olhos fechados e sorriso sereno. Transmite paz interior. Nuvens arredondadas, não. Vamos ver como saiu. Olha só que lindo. Esse daqui é o prompt do Doodle Draw. Então, é claro que isso aqui você também pode, são vários estilos. Eu estou hoje criando do zero, mas você pode ter um banco de palavras-chaves para você colocar estilo encantador minimalista e lúdico, estilo encantador minimalista e doodle, entende? Você já pode deixar uma tabelinha, seja onde você quiser colocar, no Telegram, no seu computador, deixar aí no bloco de notas, coloca lá estilos, e aí você coloca o início, em um estilo, tananã, em outro estilo, tananã. E aí você já tem essas variáveis de estilo, porque você pode criar qualquer outra imagem com relação a isso. Então aqui, vamos colocar, quer ver, ó? Me dê a menina ruiva. Quando eu coloco ruiva, eu já percebi que ele tem uma tendência, inclusive, a intensificar essa, essa questão de ilustração infantil e as tonalidades. Não sei se porque o ruivo em si, porque todas as menininhas de desenho animado, parece que dá uma intensificada ainda nessa questão da ilustração mesmo. Mas eu já achei lindo, olha que delicado. Essa aqui foi a que eu mais gostei. Ele colocou atrás das flores, colocou o solzinho. E aqui a gente tem essa opção de tamanho, né? Para vocês postarem, já eu colocaria no, na versão do. Agora ele ficou. Deixa eu ver. Aqui, do DALL-E e na versão 4.7. Que daí ele já dá uma ampliada. Talvez não cortasse esse sol, as flores poderiam aparecer mais. Vamos pegar esse mesmo prompt e jogar aqui no, na meta e no Recraft. Pra gente ver só essa. Aqui vou colocar sem o V3, pra gente ver só essa variável. Aqui já vai sair, não sei. Vamos ver como saiu aqui. Olha só, menininha ruiva. Vê como ele parece que dá até uma intensidade na cor? Então, é isso aí. A gente tem que ir testando, fazendo essas variáveis, deixando com que ele. Vamos fazer uma menininha negra? Me dê uma menina negra. Aqui eu estou fazendo no Doodle, que você pode ir solicitando. Eu pedi aqui em cima que ele me desse em português. Então, ele já entendeu, gravou para ele aí. Então, ele já está me dando tudo em português aqui embaixo, certo? Aqui ele fez a mesma ideia principal e só trocou a menininha para colocar uma menininha negra. Então, esse prompt aqui, olha, em um estilo encantador, minimalista, lúdico, ilustrante, uma doce menina negra com cabelo, tá vendo? Agora eu vou pedir para ele, me dê em outro estilo. Então, esse Doodle, apesar dele ter estilo que seria Doodle minimalista, ele tem palavras que ele pode fazer uma diferenciação. Então, ao invés, aqui ele começou um estilo encantador, minimalista, lúdico. Aqui ele já fez em um estilo poético e delicado de ilustração infantil, com toques nostálgicos e artísticos. Vê? Tudo isso daqui é algo que vai proporcionar um resultado diferente, um pouco diferente, digamos assim. Me dei em outro estilo e vou colocar aqui, ó, para menina
Vou colocar de cabelo loiro. Vamos ver como ficou aqui. Vou clicar aqui atrás para ele gerar. E aqui tem a menininha negra. Olha só que bonitinha. Não são todas as imagens que você gosta. Esse aqui não gostei do fundo, esse aqui o sol também cortou. Essa foi a mais linda. Olha que delicadeza das florzinhas na lateral. A florzinha que ele colocou na bicicleta, certo? Vamos ver aqui se ele fez outro. No estilo artístico infantil, um cantador nostálgico. Tananã, menina de cabelo loira. Vamos ver aqui. Criar mais um. Então, hoje estou fazendo com essas ideias aqui, mas o legal, para facilitar até a criação, é vocês terem esses estilos, essas variáveis de estilos, de elementos, para você compor o prompt. Ah, eu gosto sempre que saia com margarida. Eu, particularmente, gosto sempre que saia com esse estilo de florzinha. Então, você já pode pré-determinar, inclusive, pode programar lá, ver a aula aí que eu ensino vocês a criarem o gen, que é a mesma coisa quase do GPT aqui, do ChatGPT, mas são os gens, que é lá no Gemini, e você pode criar o seu estilo. Ah, eu gostei, eu gosto desse estilo. Vai lá, faz o teste e você vai criar o seu gen para que ele sempre gere os prompts. Mas o legal é você saber também criar. Olha que linda essa daqui. Enfim, o Meta eu tenho gostado bastante, mas não sai com uma diferença muito drástica. Teria que trabalhar mais o prompt aqui para ver quais seriam esses prompts que saem, né? Por exemplo, essa aqui saiu um estilo, essa já é próximo, essa aqui é menininha também. Mas eu tenho gostado também, principalmente pela facilidade de fazer a animação. Aqui, ó, por exemplo, essa menininha aqui, se eu clico aqui, ele já vai fazer a animação ali. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Vamos copiar esse aqui e jogar aqui no Recraft só para a gente ter a última ideia aqui, que a aula já ficou enorme. Mas vale a pena vocês fazerem isso que eu estou falando, a gente pegar os prompts, trabalhar em cima dos prompts, inclusive quando você tem um prompt pronto, que seria isso aqui, você já tem aí a questão do estilo, você tem palavras que falam com relação ao traço, as cores, o personagem principal, que é a menina loira, características físicas, né, que é o cabelo loiro, cabelo preso, cabelo em coque, a ação desse personagem, o que que ele está fazendo, está andando de bicicleta. Essa bicicleta também tem uma característica, ela é vintage. Por onde está? Qual é o cenário? Um vasto campo florido. O que a menina está vestindo? Macacão jeans, camiseta, tênis. A expressão do rosto, olhos fechados, leve sorriso. Então, o sentimento desse personagem eh, transmite paz interior. Como que está o ambiente? Ah, é no Campo Florido? Tudo bem. Mas como que é esse Campo Florido? É um céu claro, com nuvens fofas e redondas. Esse redondo aqui também deixa mais delicado ainda, certo? Então é isso. Vamos ver como que ficou. Então, aqui já terminou. Aqui. Então, aqui ele fez a menininha loira, com olhinhos fechados. Eu gostei mais dessa daqui. E olha que bonito a bicicleta. Ele colocou até tem uma luz nessa bicicleta, a nuvem, você vê quase um fundo que tá ali no final, certo? Então, pessoal, é isso. A aula de hoje é para você. Ah, mostrar aqui, olha o vídeo como que ficou. Vê que eu falo que é super prático hoje. Então, ele fez ela abrindo o olho, né? E ele fez ela pedalando. O que eu fiz? Vim aqui, cliquei em animar. Só isso. E lembrando que você pode deixar no tamanho para colocar aí para Reels e Story, certo? Então, hoje, com essas ferramentas, por enquanto, está gratuito essa meta. Já foi falado que parece que os vídeos, eu acredito que talvez daqui a um tempo pode ser que comece a ter algum limite, ou vai ter alguma assinatura, enfim. Com essas ferramentas, a gente tem uma vastidão de possibilidades. Enfim, eu gosto mais do Bing e agora tenho gostado muito do Meta, principalmente para a geração dos vídeos. O Recraft eu uso mais para animais. E aqui, vou falar de novo aí na bio do Instagram, vocês podem utilizar, eu tenho os GPTs, né, esses GPTs dentro do Instagram, que você pode ir lá na bio, do lado do canal, você tem lá as IAs, é só clicar ali que acho que tem 3 já disponível para geração de prompts. E na minha bio tem acho que mais outros 5 GPTs
com prompts de estilos diferentes para vocês criarem. Tem também da Disney, quem já utiliza aí pode utilizar. E esses prompts vocês podem, criar essas imagens com relação ao estilo do prompt ou pode também trabalhar em cima dele. Isso que a gente está fazendo aqui, de criar, de mudar o estilo, de mudar o personagem, como está, você vai criando o seu estilo. Você vai incorporando e vai deixando um pouquinho mais com a sua ideia também. É isso, pessoal.